Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre contos e contistas. Como é que é a estrutura de um conto? Uma história que, em pouquíssimas páginas, precisa te apresentar os personagens e as suas vidinhas comuns, e inserir alguma coisa anormal, um problema que precisa ser resolvido e, por final, te entrega um final satisfatório. Tá certo? Eu tô falando do que eu acho que um conto deve ser. E existem dezenas de outras maneiras de se descrever e indicar como deve ser um conto. Mas hoje eu quero pegar o exemplo desse escritor, um dos melhores criadores de histórias curtas e macabras, que viveu entre os séculos XIX e XX. Eu estou falando de Horácio Silvestre Quiroga Forteza, ou simplesmente Horácio Quiroga, poeta, romancista, dramaturgo, contista uruguaio, comparado a ninguém menos do que Edgar Allan Poe. Ele foi contemporâneo do Jorge Luiz Borges, do Leopoldo Lugones, Juan Carlos Onetti. O Quiroga nasceu em Salto, no Uruguai, em 1878 e teve uma vida marcada por tragédias desoladoras, como a morte violenta do pai, suicídio do padrasto, mais mortes brutais dos irmãos, mais suicídios, dessa vez dos 3 filhos, e por fim suicidou-se o próprio Quiroga quando descobriu que sofria de um câncer gástrico. Mas antes disso, o Quiroga deixou um legado de histórias fantásticas, maravilhosas. Alguns dos livros do Horácio Quiroga são considerados obras fundamentais da literatura latino-americana. Entre eles, o macabro Contos de Amor, de Loucura e de Morte, de 1917. Esse camaradinho aqui, de onde eu destaco 2 histórias pelo menos: A Galinha Degolada e Travesseiro de Plumas. Se você quiser conhecer a obra do Quiroga, eu recomendo começar por aqui, por esse camaradinho aqui. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição do vídeo e te recomendo fortemente que você tenha mesmo aí na sua biblioteca esse livrinho aqui, essa coletânea de contos do Horácio Quiroga. Mas o texto que eu mais gosto do Horácio Quiroga nem é um conto, é um tratado, um verdadeiro tratado. É a sua tábua de 10 mandamentos para se escrever um conto, o Decálogo do Perfeito Contista, em que ele tece uma lista certeira de como se criar uma boa história curta. E é o decálogo que eu quero dividir com você agora. Escuta só. Primeiro mandamento: crê em um mestre, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como em um deus, como se eles fossem deuses mesmo. Segundo, crê que tua arte é um cume inacessível, não sonhes dominá-la. Quando puderes fazê-lo, conseguirás sem ao menos perceber. Terceiro, resiste o quanto puderes à imitação, mas imite se a demanda for demasiado forte. Mais que nenhuma outra coisa, o desenvolvimento da personalidade, ele quer dizer a personalidade própria, requer muita paciência. Quarto, tem fé cega, não na tua capacidade para o triunfo, mas no ardor com que o desejas. Ama a tua arte como a tua namorada de todo o teu coração. Quinto, não comeces a escrever sem saber desde a primeira palavra aonde queres chegar. Em um conto bem feito, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância das 3 últimas linhas. Sexto, se quiseres expressar com exatidão essa circunstância: desce o rio, soprava o vento frio. Não há na língua humana mais palavras que as apontadas aqui para expressá-la. Uma vez dono das tuas palavras, não te preocupes em observar se apresentam consonância ou dissonância entre si. Sétimo, não adjetives sem necessidade. Inúteis serão quantos apêndices coloridos aderires a um substantivo débil. Se encontrares o perfeito, somente ele terá a cor incomparável, mas é preciso encontrá-lo. Oitavo, e para mim o mais impressionante de todos: toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o fim, sem ver nada além do caminho que traçastes para eles. Não te distraias vendo o que a eles não importa ver. Não abuses do leitor. Um conto é um romance do qual se retirou as aparas. Tenha isso como uma verdade absoluta ainda que não o seja. Nono, não escrevas sob o império da emoção. Deixa morrer e evoque-a em seguida. Se fores então capaz de revivê-la tal qual a sentiu, terás alcançado na arte a metade do caminho. E por último, o 10º mandamento: não penses em teus amigos ao escrever, nem na impressão que causará tua história. Escreva como se teu relato não interessasse a mais ninguém senão ao pequeno mundo dos teus personagens, dos quais poderias ter sido um. Não há outro modo de dar vida
a um conto. Um cafezinho com Horácio Quiroga. Escuta só. Sua lua de mel foi como um longo calafrio. Loira, angelical e tímida, o caráter duro de seu marido gelou suas sonhadas criancices de noiva. No entanto, ela o amava muito. Às vezes sentia um ligeiro estremecimento quando, voltando à noite juntos pela rua, lançava um furtivo olhar à alta estatura de Jordã, mudo há quase uma hora. Ele, por sua vez, a amava profundamente, sem demonstrar. Durante 3 meses tinham se casado. Em abril, viveram uma felicidade especial. Sem dúvida, ela teria desejado menos severidade naquele rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e incauta ternura. Porém, o impassível semblante de seu marido a continha sempre. A casa em que viviam influía muito em seus estremecimentos. A brancura do quintal silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore, produzia uma outonal impressão de palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem o mais leve arranhão nas altas paredes, afirmava aquela sensação desagradável de frio. Ao atravessar de um cômodo para outro, os passos faziam eco em toda a casa, como se um longo abandono tivesse sensibilizado sua ressonância. Nesse estranho ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Contudo, tinha decidido jogar um véu sobre seus antigos sonhos e ainda vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a chegada do marido. Não é estranho que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de gripe que se arrastou insidiosamente dias e dias. Alicia não se recompunha nunca. Por fim, numa tarde, pôde sair ao jardim apoiada no braço do marido. Olhava indiferente de um lado para outro. De repente, Jordã, com profunda ternura, passou lentamente a mão por sua cabeça, e Alicia rompeu em seguida em soluços, enlaçando seu pescoço com os braços. Chorou longamente todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à menor tentativa de carícia. Logo os soluços foram retardando-se, e ficou ainda um longo momento escondida em seu pescoço, sem se mover nem pronunciar uma palavra. Foi esse o último dia que Alicia esteve em pé. No dia seguinte, amanheceu desvanecida. Esse aqui é um trechinho de O Travesseiro de Plumas, que está aqui nesse livro, Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga.